vocês. Prontinho, começou a gravação. Deixa eu situar vocês, né? A gente tem alguns dias que não tem aula de conteúdo. Não sei se vocês lembram exatamente onde a gente parou. A gente teve... Filha, depois não dá para conversar na aula. A gente teve Bota para carregar, ó, por favor. A gente teve... Ou então traz o carregador aqui. Desculpa, gente. A gente teve a gente teve conteúdo, depois a gente parou para fazer uma revisão, depois a gente teve a V2, né? Já tá lá, todas as notas estão postadas. A gente já teve aula na segunda-feira corrigindo a V2, né? Hoje é quarta, é isso. Aí, nessa correção da V2, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Qualquer dúvida que tenham, me procurem, mas acho que dessa turma estava tudo ok. Qualquer coisa, me procurem, tanto do trabalho que a gente fez sobre a margem de contribuição. Teve sim, Eric, já está postado lá, você não viu, não? Muita nota boa, sim, fiquei feliz. Eu fiz a pergunta mesmo só para saber o geral mesmo. Ah, tá. O geral da prova foi... Tu botou para carregar? Botou? Botei. Obrigada. O geral das provas... Tu quer ficar aqui perto comigo? Uhum. Tá bem. O geral das provas, eu fiquei bem satisfeita, acho que vocês... tanto do trabalho, no trabalho de margem de contribuição, eu já tinha dado feedback individual, né? Tinha devolvido lá no 1 a 1, já na semana, acho que na semana atrasada, né? E nas provas, eu também fiz a devolutiva da prova com a nota, né, de vocês, mas como algumas questões tinham justificativa, eu coloquei, por exemplo, aquela de escrever, né, eu coloquei lá a respostinha de vocês, mas tem lá na aba de vocês, trabalho, eu devolvo com o gabarito, né, e aí uma ou outra eu acrescentei algum comentário, mas botei pelo menos a nota lá, vocês conseguem visualizar, né. Mas tivemos, sim, notas boas. O que a gente está tendo é pouca participação nas aulas. Isso é a única coisa que na disciplina a gente está com baixa adesão. Mas quem está participando está tendo um bom desempenho. Acho que vocês estão conseguindo. Acho que as questões também estavam, pelo menos eu julgo como simples, né? Acho que estavam bem direcionadas para o formato que a gente vem vendo nas aulas, né? Então, acho que não tinha muito mistério para quem vem acompanhando, né? Então, a gente vai continuar hoje de onde a gente parou, né? A gente tinha parado em ponto de equilíbrio, tá? Onde a gente viu ponto de equilíbrio, vimos o que é, numa aula da professora Ana Beatriz, que eu estava sem dar aula naquela semana. Depois a gente viu como calcula, né? E aí a gente aprendeu a calcular na última aula o uniproduto. E aí eu quero trazer para vocês hoje o exemplo do multiproduto, tá? O ponto de equilíbrio multiproduto, calculando com vocês, e aí eu vou reservar a próxima aula para a gente praticar eles, tá bom? Hoje vai ser deixa eu abrir aqui. Se der tempo, eu já jogo uns dados para vocês, e a gente pratica hoje. Professora? Oi, Eric. A senhora nem colocou o arquivo lá de ponto de equilíbrio que eu tinha pedido para você colocar. Vale, Eric, foi mesmo. Eu até disse assim, me cobre se eu não colocar, porque eu acabo esquecendo. Eu tenho ele no meu e-mail, ó. Eu coloco, depois da aula eu não coloco não, que eu vou sair para fazer um exame. Mas tu me cobra à tarde, que aí eu paro para fazer isso. Tá certo. Obrigada, desculpa aí que eu esqueço mesmo. É isso. Minha aula, filha. Tua professora não bota livrinho? Minhas filhas estão estagiando para ser professoras, eu acho, que elas estão assistindo tanta aula online, que elas ficam brincando de aula online agora. Eu abri aqui os slides, tá? Estou espelhando minha tela para vocês. Margem de contribuição, estou passando aqui rapidinho, porque é no mesmo bolo de slides. E aí a gente foi para a parte de ponto de equilíbrio, né? E a gente parou nessa parte do ponto de equilíbrio multiproduto, onde a gente viu o ponto de equilíbrio uniproduto. Lembram da fórmula, né? Não precisa muito... Deixa eu voltar para liberar alguém. Não precisa, gente, decorar essa fórmula, tá? Porque tem que entender. Quem entende o conceito
consegue compreender que o meu ponto de equilíbrio vai ser o momento em que a minha margem de contribuição, ela consome todo o meu custo fixo. Né? Na verdade, o meu custo fixo consome toda a minha margem de contribuição, falei ao contrário. Por quê? Lembra que a margem de contribuição, ela é o preço menos tudo que é variável, certo? Custos variáveis, despesas variáveis. Quando sobra, que eu já tirei os variáveis, falta eu pagar o quê? Os fixos e gerar lucro, né? Se eu estou falando que eu alcancei o ponto de equilíbrio, quer dizer que eu não gerei lucro. Então, vai ter apenas fixos, né, para eu pagar. Ou seja, ponto de equilíbrio, eu estou dizendo que a minha margem de contribuição, ela é exatamente igual aos meus custos fixos, certo? Só que a gente viu que tem 2 pontos de equilíbrio, o operacional e o global. Estou só fazendo um resgate, mas a gente já falou disso em 2 aulas. O operacional e o global. Enquanto que o operacional é aquele que ele paga somente os fixos operacionais, e o global eu pago os fixos operacionais, mais os financeiros também, as despesas financeiras, né? Professora, quais são essas despesas financeiras? Aqui a gente chama de FT, são os FO, né, o fixo operacional, mais o FF, que são os financeiros. O que são esses financeiros? A empresa que fez um empréstimo, que está pagando juros daquele empréstimo, né, a empresa que fez um financiamento. Então, é aquele gasto que ele não faz parte da operação, tá? Ele não é um gasto de aluguel, ele não é um gasto de salários, ele é um gasto que ele faz parte por exemplo, de uma contratação financeira da empresa. Então, como é que eu calculo? Se eu sei que a minha margem de contribuição, que é P menos V, né? Preço de venda menos os variáveis. A minha margem de contribuição é 5, e eu sei que os meus fixos são 500, eu vou dividir 500 por 5 para saber quantas unidades eu tenho que vender para atingir o meu ponto de equilíbrio em quantidades. E se eu quiser saber em valores, eu não divido pela margem de contribuição em valores, sim pela porcentagem da margem de contribuição. Então, a gente já falou dessas fórmulas, e aí a gente viu um exemplo, a gente parou exatamente aqui, né, nessa última aula. Gente, qualquer dúvida, me chamem pelo áudio, tá? Estou caminhando um pouquinho rápido, porque a gente já falou isso aqui. E aí eu mostrei para vocês um exemplo, onde a gente tinha apenas um produto, tá? A fábrica vendia a um preço de R$10 e os custos variáveis de R$4. Então, aqui eu já encontro que a margem de contribuição é 6, né? Por quê? A margem de contribuição, ela é o preço menos os variáveis, 10 menos 4, que é igual a 6. Os meus custos fixos operacionais são 27 mil e minhas despesas financeiras são 3 mil. Ou seja, os meus fixos totais são 27 mais 3, que é 30 mil, certo? Se eu quiser encontrar o meu ponto de equilíbrio operacional, basta eu dividir isso aqui, que a gente fez na aula passada, pela minha margem de contribuição. Se eu quiser encontrar o meu ponto de equilíbrio global, eu divido isso aqui, 30 mil, pela minha margem de contribuição, tá? E aí, eu tenho também o ponto de equilíbrio, que é isso que a gente vai começar hoje. Gente, dúvidas, me aciona, tá? De novo, estou indo rapidinho, porque a gente já falou isso. E aí, eu vou começar a partir de agora, que a gente vai falar hoje, né? Então, o ponto de equilíbrio, que a gente vai começar a partir de agora, é quando eu tenho diversos produtos, que é a maior parte da vida real. Né? Na prática, a gente não tem só um produto. A gente tem, na verdade, nem 2. Né? A gente usa aqui 2 para sala de aula só para ficar didático. Mas a gente tem centenas, milhares. Né? Então, como é que eu faço? Os produtos não vão ter... eles não vão ter suas margens idênticas, concordam? Eles só funcionariam, o ponto de equilíbrio só funcionaria para diversos produtos se todos tivessem a margem idêntica. Isso é muito raro acontecer. Tem lugar que até acontece, por exemplo, eu tenho uma clínica odontológica e aí o meu preço é formado com base numa margem de contribuição que é fixa. Eu posso escolher isso na minha clínica. Mas é um tipo de produto que ele não tem uma competitividade tanto por preço, né? Você não sai ligando de dentista em dentista para ver quanto é cada serviço em cada lugar, para decidir onde você vai fazer, concorda? Então, é um tipo de serviço que ele pode vir a ter uma precificação com margem de contribuição padrão.
Mas vamos para a vida real, assim, a maior parte dos itens, ele tem um preço mais que é o nosso próximo e último assunto, que a gente vai falar de precificação, mas os produtos são precificados com base no mercado. A gente olha tudo isso que a gente aprendeu na disciplina, aprende a calcular os custos, coloca a parte que é fixa, variável, né, ver se a absorção, se é variável, se é custeio variável, a teia, nananana, olha a parte interna, mas a gente vai para a parte externa, que a gente chama fatores externos da precificação. O que são esses fatores externos? A gente vai observar no mundo, por exemplo, qual é a adesão desse produto, qual é, a gente chama na economia, qual é a elasticidade desse produto, por exemplo, há uma variação de renda, qual é a competitividade do nosso produto em relação à concorrência, né? Então, isso tudo vai impactando com a margem de contribuição. Se eu vendo um celular a uma margem de contribuição fixa, ou se eu vendo um celular que eu decido o preço com base no olho do preço do concorrente, né? O concorrente baixou R$100, eu preciso baixar 50. Então, tudo isso vai ser levado em consideração e vai impactar na margem de contribuição. Então, só poderia considerar o ponto de equilíbrio para diversos produtos se a margem de contribuição fosse idêntica, né, e todas as margens de contribuição unitárias fossem exatamente iguais. E, ainda mais, a participação na receita de vendas de cada produto fosse constante. Como assim? Isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um mix de produtos, eu tenho um restaurante, e eu tenho o produto self-service e o produto à la carte. Eu teria que dizer, nesse caso, que o meu produto self-service, ele tem 50%, e o meu à la carte tem 50%, e isso não muda para poder continuar assim. Então, bora lá. Primeira situação, vou trazer um exemplo para vocês. Determine o ponto de equilíbrio operacional e o ponto de equilíbrio operacional de uma fábrica, de uma empresa que fabrica 2 produtos a partir dos seguintes dados. A empresa tem o produto A, que o preço de venda é 6, o produto B, que o preço de venda é 12. Os custos variáveis de A são 2, os custos variáveis de B são 8. A gente percebe que o produto A, ele vende 6 para fazer uma margem de contribuição de 4, ou seja, a cada R$6 que ele vende, ele tira 2 de custos variáveis, tá aqui, ó, e sobra 4, tá certo? 6 menos 2, né, margem de contribuição é o preço menos os variáveis, sobra 4, tá? Já o produto B, ele vende 12 para tirar 8 e sobrar 4. Percebem que em termos percentuais, o produto B, ele tem uma porcentagem de margem de contribuição menor, ele tem que vender 12 para conseguir R$4 de margem, enquanto que o produto A, ele vende somente 6, ele vende metade, ó, para conseguir essa margem, né? Então, se eu estiver falando de uma empresa, qual produto é melhor eu vender? Só de margem. Valor absoluto, tanto faz. Mas se eu estou pensando em conquistar o cliente, meu cliente já comprou esse de 12, será que na porta do caixa, pensei em lojas americanas, será que na fila do caixa eu posso oferecer para ele um de 6? E aumentar o ticket médio dele? Estou falando já de estratégia de preço, estratégia de comercial. Olha o link que essa nossa disciplina dá na vida prática da empresa. Então, eu posso pegar esse produto 6 e eu posso colocar esse 6... Vocês estão vendo minha tela, então? Ah, então sim. Vocês podem pegar esse 6, que ele é bem mais barato para o consumidor, ele é só metade, e eu posso agregar uma margem muito melhor, percebem? Isso eu só percebo quando eu consigo calcular. Por isso que no trabalho da margem de contribuição, alguns trabalhos eu disse sim, você não calculou o valor, você só disse qual produto você escolheria. Não adianta, gente, você dizer assim, o trabalho da margem de contribuição é aquele das coxinhas. Não adianta você dizer assim, eu vou botar uma bolinha de queijo, porque eu acho que é interessante eu ter outro produto. Isso o leigo faz. Vocês estão se profissionalizando, aprendendo técnicas e mecanismos, né, literatura, que ajudem vocês a serem mais assertivos.
Como assim assertivos? Você vai escolher bolinha de queijo, porque o queijo é mais barato que o frango. E me deixou uma margem de contribuição, em vez de 30 centavos, de 35. Percebe a decisão mais assertiva? E a cada bolinha de queijo que eu vendo, eu tenho 35% de margem e não só 30%, ao mesmo valor vendido, tá? Aí eu posso escolher o molho, porque o molho tem ainda maior margem. E eu ainda agrego valor para o cliente, então eu vou somando teoria e prática, tá? E aí, bora lá, eu tenho custos fixos operacionais de 40 e custos fixos totais de 60. O que eu estou dizendo aqui? Custos financeiros, despesas financeiras, né, na linguagem contábil. Isso aqui não está errado, tá? Chamar de custos, isso aqui é uma linguagem financeira, mas na linguagem contábil estaria errada, né? Teria que ser despesas. Isso aqui, pelo menos, né, teria que ser despesa. Isso aqui, ó. Mas, porque o financeiro é despesa. Eu percebo que eu tenho despesas financeiras de 20 mil, certo? Se eu tiver que calcular o ponto de equilíbrio operacional, gente, é só eu pegar o meu ponto de equilíbrio operacional, ou meus gastos operacionais, 40 mil, dividir pro meu ponto, pela minha margem de contribuição. Percebem que a margem de contribuição é igual? 4 e 4. Então, se eu dividir 40 mil por 4, eu descubro que o meu ponto de equilíbrio operacional é 10 mil unidades. Tanto faz eu vender 10 mil unidades do produto A, tanto faz eu vender 10 mil unidades do produto B. Mas, lembra que o produto A é R$6 e o produto B é R$120. Então, se eu estiver falando de valores, o meu produto A, se for ele que eu escolhi para vender, eu estou vendendo 60 mil reais. Se eu estiver vendendo do B, eu estou vendendo 120 mil reais, certo? Já o ponto de equilíbrio global, se não estiverem acompanhando, por favor, me parem. Ponto de equilíbrio global, eu faria um cálculo de quê? Desses 60 mil, dividido pela margem de contribuição. Quando a margem de contribuição é 4, eu descobri que eu preciso vender 15 mil unidades. Se eu vendi 15 mil unidades, se eu vendi do produto A, seria 15 mil vezes 6, se eu vendi do produto B, seriam 15 mil vezes 12, certo? Isso a gente confirma aqui, ó, nessa tabela. Prestem atenção para vocês entenderem bem essa tabela. Se eu vender 10 mil unidades do produto A, imaginando aqui, ó, eu vendi 100% do produto A, tá? 10 mil unidades do produto A. Esquece o restante da tabela por enquanto. Significa que eu tenho uma receita de 60 mil reais. Significa que eu tenho custos variáveis de 20 mil reais. Professora, oi, tem alguém falando, né? Vocês estão vendo minha tela, não? Vocês estão vendo minha tela? O João Vitor está perguntando. O Paulo tá assim, João Vitor. Vê se você consegue ver, me responde. Tá ou não? Será que não é teu formato de visualização, hein? É para ficar o meu rostinho do lado e a tabela do lado, João Vitor. Pode ser só o teu formato de visualização. No canto direito tem 3 bolinhas, assim, uma em cima da outra. Aí você clica ali e tem modo de visualização. Isso pode te ajudar. Tá? Bem aqui, ó. Se tu tiver vendo minha tela, essas bolinhas aqui. Mais opções. Aí tem alterar layout. Aí tu pode alterar. Certo? O automático, ou barra lateral, você consegue me ver no meio, que eu tô falando. E aí ver minha apresentação com meu rosto do lado. Esse, filho, é ver o rostinho de todo mundo. Bora lá. Qualquer coisa chama de novo, tá? Até que tocou dessa vez, mandou mensagem. Normalmente não toca, não. Então, se você tiver dúvida, João Vitor, que é bom acompanhar quando eu tô falando isso, aí você pode perguntar no final que eu volto, tá? Para ela explicar essa parte que você não tá vendo. Então, gente, se eu vender 10 mil unidades do produto A, que ele custa R$6, eu vendo 60 mil reais. O custo variável dele não era 2? 10 mil unidades vezes 2, eu tive um custo variável de 20 mil reais. Ó, os dados estão todos aqui, ó. Custo variável unitário é 2. Se eu vendi 10 mil unidades, eu tive um custo variável de 20 mil reais. Né? Então, 60 mil menos 20 mil deu 40 mil. Tá? Os meus custos operacionais fixos estão bem aqui, ó. É 40 mil. Opa, zerei, encontrei que o Laje é 0. Tá?
Então, significa que eu encontrei o ponto de equilíbrio operacional. Vamos confirmar o meu produto B, mesma coisa. Se eu vender 10 mil unidades do produto B, lembrando que o produto B é R$12 cada unidade, eu vendi R$120 mil. Lembrando que o produto B é R$8 de custo unitário, que o produto B, ó, ele é R$8 de custo unitário, ele vai me dar um custo variável de R$80 mil, né? Então, 120 menos 80 mil, sobrou 40 mil, né? Sobrou 40 mil, tive custo operacional de 40 mil, zerei. E se eu vender, já que a margem de contribuição é igual, eu posso fazer isso. E se eu vender 5 mil unidades de A e 5 mil unidades de B, 50%, 50%, aí eu vou vender R$90 mil. De onde é que saiu esse 90? 5 mil vezes R$6, que é o preço do A, 5 mil vezes R$12, que é o preço do B, tá certo? Somando isso, dá 90 mil. Custos variáveis, 5 mil unidades vezes R$2, que é o custo variável do produto A, e 5 mil unidades vezes R$8, que é o custo variável do produto B, que tá tudo nesse primeiro slide aqui, tá bom? Eu encontrei uma margem de contribuição, que é 90 menos 50 de 40 mil, que eu vou ter custos operacionais fixos de 40 mil, encontrei zero, certo? Se eu estiver trabalhando o meu ponto de equilíbrio global, aí eu preciso utilizar as minhas vendas de 15 mil, que foi esse aqui que eu encontrei, ó, ponto de equilíbrio global. Então, no ponto de equilíbrio global, eu vou ter que vender 15 mil de produto A, ou 15 mil de produto B, ou 50% de produto A e 50% de produto B. Bora testar? 15 mil de produto A significa que eu vendi 15 mil vezes R$6, faturei 90 mil. Faturei 90, tive um custo de R$2 por unidade vezes 15, ou seja, custou variável 30 mil. Sobrou 60, os meus custos fixos totais, agora lembra que eu incluí os financeiros, porque eu quero encontrar o ponto de equilíbrio global, ó, aqui eu estou usando lá I e não lá G, certo? Meu ponto de equilíbrio global, ó, eu vou deduzir, eu vou deduzir os custos fixos totais, então foi os 60 mil. Aí aqui, ó, custos fixos totais, 60 mil zerou. No caso de eu vender tudo do produto B, eu vou ter uma venda de 15 mil unidades, vai me gerar uma receita de vendas de 15 mil vezes R$12, que é o preço de cada um, vai dar 100, alguém pedindo para entrar, vai me dar uma receita de 15 mil unidades vezes R$12, é isso? Que me dá 180 mil. Custo variável é 15 mil unidades vezes 8, tá aqui esse valor, ó. Eu vendo 15 mil unidades, cada unidade custa 8, tá aqui esse valor, né? Sobra 60 mil, 180 mil menos 120 mil, sobrou 60 mil, né? 60 mil, se os meus custos fixos são 60 mil, zerou. E se eu vender 15 mil unidades, sendo meio a meio, 7.500 de um e 7.500 de outro. Aí eu vou ter um faturamento de 7.500 vezes 12, que é o preço de um, e 7.500 vezes 6. Eu vou vender 135 mil. Qual vai ser o meu custo variável? Vai ser 7.500 vezes 8, aqui, e 7.500 vezes 2. Eu vou ter um custo variável de 75 mil. Silvio, que entrou depois, a gente está falando do ponto de equilíbrio multiproduto, tá? Alguém quer vir também? Bom dia, Ítalo, também que está chegando agora. A gente está no slide 57, falando de ponto de equilíbrio multiproduto. Vou deduzir da margem de contribuição os custos fixos totais e percebi que zerou o meu LAI, né? Ou seja, encontrei um ponto de equilíbrio zerado. Encontrei o ponto de equilíbrio global. O que a gente percebe aqui com essas duas tabelas, né? Com 3 colunas? A gente percebe que
quando eu tenho margem de contribuição idêntica, que é esse caso raríssimo, né? Eu tenho margem de contribuição idêntica de valor, não de porcentagem. Se a gente for analisar a porcentagem, um é 6, um é R$ 4 de 6 e o outro é R$ 4 de 12, né? Esse aqui, ele é bem maior do que esse aqui. Mas em valor absoluto, ele é igual. Então, ele me dá um mesmo número de unidades a serem vendidas. Mas ele não me dá o mesmo valor a ser vendido. Então, cuidado com isso. Eu não posso dizer assim, eu posso vender a mesma... Acabou minha água, mulher? Eu não posso vender o mesmo valor do produto A ou B, porque ele tem a mesma margem. Eu só posso vender o mesmo valor se eu disser assim, eles têm a mesma taxa de margem. Exemplo, a universidade, a Unifor, a gente, quando cria um produto, a gente desenha todos os custos, coloca uma margem, que a gente chama taxa de administração, né? Lá, na verdade, a taxa toda para pagar custos fixos, né? Porque a universidade não tem lucro, ela paga todo a parte de folha, a parte de custo fixo não tem aluguel, né? Mas ela tem uma folha muito pesada. Então, a gente coloca os custos variáveis, aí essa margem, ela paga, a gente chama de taxa administrativa. Ela vai vir a pagar os custos fixos, e aí ela zera. Essa taxa, ela é porcentagem, e aí ela é igual para todos. Então, o valor em faturamento é o que vai valer, já que ele é em taxa e não em número de unidades, certo? Aí aqui, nesse caso, como ele é em valor absoluto e ele é idêntico, eu percebo que tanto faz eu vender 10 mil unidades de A, tanto faz eu vender 10 mil unidades de B, como tanto faz eu vender 5 mil, 5 mil, 3 mil, 7 mil, o que importa é que eu tenho que vender 10 mil unidades no total. Mas, bora olhar aqui o preço dos dois. Um custa 6 e o outro custa 12. Será, gente, que o esforço para vender 6 é o mesmo esforço para vender R$ 12? Né? Será que eu não posso? A cada R$ 12 que eu vendo, tá vendendo 2 vezes esse aqui, ó. Né? Imagina que eu tô aqui no caixa das Americanas. E aí, será que eu não posso fazer um combo? Em vez de vender um produto de 12 e fazer um combo, uma embalagem junta, onde eu vendo 2 produtos de 6, já que a pessoa já está disposta a pagar R$ 12, ela não vai comprar 2 de 6. E aí, a gente quer entrar. E aí, ela comprando 2 de 6, ela me deixa uma margem, ó, de 8. Eu vou vender 12 para uma margem de 8, percebe? Então, eu estou trabalhando uma venda melhor. Por que eu estou conseguindo trabalhar isso, gente? Porque a gente está conhecendo os dados. A gente não poderia trabalhar se a gente estivesse empiricamente falando. O que é que o gestor comercial vai dizer? Muitas vezes, para não dizer 100% das vezes, porque uma empresa ou outra foge da regra. Mas a maioria vai dizer assim, cara, vende esse aqui 12, porque a tua comissão é paga em cima do valor que tu vende. Só que, gente, ele deixa para a empresa a mesma coisa, ó. Né? Então, não é muito melhor eu estimular o cara a vender esse aqui, ó, se ele tem mais facilidade? Mas, às vezes, o meu vendedor, dependendo do nível que ele seja, ele não consegue entender margem de contribuição produto a produto. Imagina um gerente de banco ter que conhecer a margem de contribuição de todos os produtos. Mas o que é que o banco faz? Está no sistema e está lá para o gerente entender que cada produto tem um comissionamento diferente. E aí, comissionamento todo mundo entende. Eu olho e sei quanto eu ganho, né? E aí a pessoa olha e ela sabe, vai querer vender o que ela mais ganha, percebe? E ela consegue perceber que o banco pode pagar mais para um e menos para outro, porque ele vai ter margem atrás daqueles produtos. Certo, gente? Entenderam até aqui? Entenderam? Isso é super importante quando a gente fala isso em tom gerencial, certo? Isso é uma das grandes contribuições da nossa disciplina para a vida real, né? Por quê? Porque eu vou conhecer a margem de contribuição. É claro que a gente está falando, ó, de 2 produtos. É super simples falar de 2 produtos, mas na vida real a gente joga isso numa planilha ou no sistema com centenas ou milhares de produtos, né? Onde eu vou colocar no jogo de margem em valor, margem em taxa. Onde eu vou falar de estratégias de marketing, vou falar de estratégias comerciais, vou falar de percepção do consumidor,
comportamento do consumidor, vou falar de legislação, vou falar de logística, impactando tudo isso que eu estou falando, né? Não é só, agora eu estou decidindo vender esse, eu vou sair vendendo esse. Mas eu tenho todas essas relações impactando essa minha decisão de vender, né? E eu posso me beneficiar escolhendo qual eu quero vender, certo? E aí, dentro desse mix, a gente pode, inclusive, escolher lá na nossa fábrica qual a nossa máquina vai rodar. Né? A nossa máquina vai rodar para qual? Ele vai rodar igual para todos? Porque quando eu escolho rodar para o B, que eu vendo por 12, mas que custa 8, eu estou escolhendo não rodar para o A, se a máquina for a mesma. Certo? Que eu poderia estar gastando só 2, né? Ele estaria me dando até um risco menor de estoque. Imagina quem está com estoque alto desse de 12. O risco está muito maior, né? Tranquilo? Posso continuar? Vou espelhar minha tela de novo. Esse é uma tabela? Sim, não, que é uma tabela. Isso é uma tabela também. Ai. Segunda situação, gente, eu não tenho margens, valores de margens idênticas, mas eu tenho taxa das margens idênticas, certo? Como assim? Eu não tenho uma margem 4 e 4, mas a taxa dessa margem, ela vai ser idêntica do produto A e do produto B. Dividindo-se o custo fixo por essa taxa, eu vou obter um ponto de equilíbrio em receitas de vendas totais da empresa. Ponto de equilíbrio operacional e global obtidos valem para qualquer composição. Olha aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? No produto C e no produto D, eu vendo a esses valores aqui, esses dados, mas no C eu tenho 60% de taxa e no D também eu tenho 60% de taxa. Olha aqui, no C eu vendi R$10, o meu custo variável é R$4, certo? Sobrou uma margem de contribuição de R$6. O valor dele é 6, enquanto que o do D, o valor da margem é 15. No D eu vendi R$25, o meu custo variável unitário é R$10 e sobrou R$15, ou seja, se eu for utilizar ponto de equilíbrio em quantidades, vai dar diferente. Mas eu posso vender o mesmo valor desse produto e desse, já que a taxa é igual. Por quê? Porque eu vejo que 6 dividido por 10 me dá uma taxa de margem de 60%, e 15 dividido por 25 me dá uma taxa de margem de 60%, tá? E como é que eu calculo o ponto de equilíbrio em valor de venda e não em unidades vendidas? É 42 mil, que são os meus custos operacionais, dividido pela taxa da margem. É isso? Como é que eu calculo o meu ponto de equilíbrio dos produtos D? 42 mil, dividido pela taxa da margem. Então, tanto faz ser produto C ou produto D. Bora descobrir aqui qual seria esse valor. O meu 42 mil, dividido por 60%, é 70 mil reais, não mais unidades. Bota pra mim, tudo bem. Já o meu ponto de equilíbrio global, que é 63 mil, dividido por 60%, ele vai ser 105 mil. O que é isso que a gente descobriu, gente? Para a venda dessa empresa, de produto C ou D, eu tenho que vender 70 mil reais para pagar todos os meus gastos operacionais. Ou descobri que para a venda dessa empresa de produto C ou D, para pagar todos os meus custos e despesas globais, incluindo as financeiras, eu tenho que vender 105 mil reais, certo? E aí, a gente teria que vender aqui 7 mil unidades do produto C, é isso, 70 mil, é isso, 10 reais, isso mesmo, o produto C custa 10 reais, ou seja, eu teria que vender 7 mil unidades dele, né, para fazer uma receita de 70 mil, enquanto que do D, essa coluna aqui é do D, ó, tá cortando aqui, pronto. Enquanto que do D, para fazer 70 mil,
eu teria que vender 2.800. Professora, como é que descobriu isso? Se o meu preço dele é 25, que tá bem aqui, ó, e eu tenho que vender 70 mil reais, 70 mil reais dividido por 25 são 2.800 unidades, tá? Obrigada, filha. Já no meu produto C, quando eu vendo 7 mil unidades, eu gero um custo variável de 28 mil reais. Sobra 42 de margem, né? Aqui é custeio variável. E eu tenho 42 de custo operacional, zerei meu lajinho, beleza? No produto D, mesma coisa, só que eu vendi 70 mil. Para eu vender 70 mil, eu tive que vender 2.800 unidades. Para vender 70 mil, gastou 28 mil, mas gerou uma margem de 42 mil, tá aqui onde eu tô, ó. E custo operacional foi 42 mil, zerou. Gente, lá vem a análise. Será que o meu esforço para vender 7 mil unidades de 10 é melhor ou pior do que vender 2.800 unidades de 25? Aí eu vou analisar lá na boca de venda, vou analisar lá na minha loja, por exemplo, de coxinha. Vou ver se é mais fácil, por exemplo, eu vender 7 mil coxinhas, que é mais barato, ou 2.800, sei lá, sobremesas ou refrigerantes, outro produto, tá? Por quê? Porque essa decisão, ela vai partir não da minha vontade, mas de um composto, né? O composto onde eu olho o comportamento do consumidor, onde eu olho a concorrência, né? E eu posso descobrir uma melhor divisão, aqui está 50-50 só para fins didáticos, mas eu posso descobrir uma melhor divisão, entendendo como é que é mais simples para o meu comercial, né? Mas percebendo, por exemplo, que eu posso vender, em vez de 7 mil unidades do produto C, 3.500 e 1.400 do produto D. E eu vou ter os mesmos 70 mil reais. Vou ter os mesmos 28 mil reais de custos variáveis e vou gerar 42 de margem, que eu tenho 42 mil de custos fixos operacionais e zerei minha conta. Certo? Ou seja, gente, atingir o ponto de equilíbrio operacional, tá? Se eu perguntar para vocês na prova, jogar aqui esses dados, e perguntar a vocês se eu atingir o ponto de equilíbrio global, tá falso. Só seria verdadeiro se eu não tivesse despesa financeira. Mas no caso eu tenho, ó, porque os nossos custos operacionais são 42 e custos fixos totais são 63. Então, eu tenho 21 mil aí de despesas financeiras. Se fosse zero, ok, né? E aí, se eu for calcular o global, imagina que tem uma linha aqui, né? Eu acho que tá meio, o slide está desconfigurado. Parte daqui é outra célula, outra coluna. Ai, desculpa, outra planilha. Então, imagina que o ponto de equilíbrio global, eu preciso vender 105 mil. De onde é que saiu esse número, gente, 105 mil? Saiu daqui, ó. A gente calculou que eu tenho 63 mil de gastos totais, que são os fixos mais os operacionais. Aí eu entendi isso, dividi pela margem de contribuição em termos percentuais, 63 dividido pela margem de contribuição, descobri o ponto de equilíbrio, que é 105 mil, tá? Saúde, filha. Descobri que eu tenho que vender 105 mil reais. Para eu vender 105 mil reais do produto C, são 10.500 unidades. Para eu vender 105 mil reais do produto D, são 4.200 unidades, né? Que me gera, em ambos os casos, aliás, nos 3 casos, me gera custo variável de 42 mil, me gera uma margem de contribuição de 63 mil. Como 63 mil é o meu custo fixo total, zerei a conta e eu tenho um LAI igual a zero. Lembrando que o LAI é o lucro antes do imposto de renda, certo? A terceira e última situação é onde a participação da... Tranquilo até aqui, gente? Aqui foi a nossa segunda situação, o segundo exemplo de hoje. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, quem entrou depois, 3 alunos eu acho que entraram depois, a gente já tinha falado bastante do ponto de equilíbrio multiproduto, depois dei uma resgatada, mas recapitulando, a gente falou em 2 casos já, a gente está falando sobre o ponto de equilíbrio multiproduto, né, que é o nosso conteúdo de hoje, onde a gente falou que eu posso ter um caso
em que as margens de contribuição, em termos de valores, sejam iguais, né? Nesse caso, a margem de contribuição sendo igual, eu posso vender a mesma quantidade de produtos, tanto faz do A quanto do B, tá? Como eu posso ter um segundo caso, onde a margem de contribuição ela é igual em termos percentuais, né? Em termos percentuais, a margem de contribuição sendo igual, o que que acontece? Eu posso vender tanto faz do produto A ou do B, mas não em unidades, mas em valores, certo? E agora a gente vai ver o terceiro e último caso. Vou voltar aqui a espelhar. A participação da receita de vendas de cada produto é constante em qualquer nível de atividades, né? Então, imagina, sempre vou ter aquela divisão. Vamos supor que eu sei, esse produto, na verdade, agora é o produto G e H. O produto, tem que o produto G, ele é, sei lá, 20% e o outro é 80%. Isso é constante. Dividindo-se os custos fixos pela taxa da margem da contribuição total sobre as receitas de vendas, obtém-se o ponto de equilíbrio em receitas de vendas totais da empresa. E o operacional e o global obtidos vão ser válidos para sempre para essa composição. Como assim, gente? Supomos que eu tenho unidades produzidas aqui, eu tenho 2.000 unidades de G, 4.000 unidades de H, certo? Onde eu vendo R$20 o produto G e R$15 o produto H. Tem uma margem de contribuição de R$9 de um produto, R$7 do outro. Em taxas é muito próximo, mas não são iguais, tá? E aí eu tenho, se eu vender só do G, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui receita de vendas de 40 mil, tá? Onde eu vou ter custos variáveis 22 mil e a margem de contribuição que sobrou foi 18 mil, certo? Já se eu vender somente do produto H, eu vou vender 60 mil, tive custos variáveis de 32 mil, me sobrou uma margem de contribuição de 28 mil. Quando eu somo os dois, eu vou ter um valor total de 100 mil, custo variável de 54 mil, e a minha margem de contribuição foi 46 mil. Só que eu estou dizendo que isso aqui vai funcionar desde que sempre na minha receita de venda o produto G seja 40% e o produto H seja 60%. Isso aqui, gente, é a maior realidade da gente. Porque, na prática, a gente tem produtos de preços diferentes, um é 20, o outro é 15, o outro é 40, o outro é 10. São produtos de preços completamente diferentes, né? E ainda mais, a gente tem produtos de margens completamente diferentes, não é isso? Então, a gente normalmente tem isso. O que a gente precisa encontrar? Dentro da nossa venda total, aí aqui é uma simulação, vamos supor que eu vendo 100 mil, eu preciso encontrar qual é a participação de cada produto, certo? Para daí eu tomar minhas decisões. Se eu souber que a participação do meu produto G é 40% e do H 60%, aí eu consigo decidir sobre o ponto de equilíbrio. Eu consigo decidir, por exemplo, a minha meta de venda do meu setor comercial, porque a partir dela é que vai valer a pena, entende? Então, professora, mas não dá para saber, porque, por exemplo, no mês de maio, se eu tenho um restaurante, eu vendo muito mais almoço do que o mês de junho, que eu vendo muito mais jantar, que é o Dia dos Namorados. Eu posso ter uma proporção por mês, e eu já pré-estabelecer, dado o histórico me ajuda muito nisso, mas eu já pré-estabelecer essa relação de forma que ela guie, né, e que ela ajude, claro que ela não vai ser fiel, porque ela só é fiel depois de tabular os dados, mas ela ajude e norteie a tomada de decisão. Então, receita foi 100 mil, custos variáveis 54, margem de contribuição 46. Custos operacionais 27, sobrou de LAGIR 18.400. Despesas financeiras 3.800 e eu ainda tive um LAIR de 4.600. Aqui, gente, para eu encontrar o meu ponto de equilíbrio, seria 27.600. De onde é que tirou 27.600, professor? Do custo operacional fixo. Estão vendo aqui, ó? O meu custo operacional fixo, ó, é 27.600, tá? Aqui.
dividido pelos 46 mil. O que é 46 mil? É a margem de contribuição total. Percebam que já foi somado o produto G e o produto H. Foi somado dos dois produtos, ó. Dividido pela margem de contribuição dos dois produtos, ó. A porcentagem, no caso, né? Então, meu ponto de equilíbrio dessa empresa seria 60. Essa empresa é a mais próxima da realidade de todos nós. Porque essa empresa, ela tem vários produtos, e essa empresa, ela tem produtos de preços diferentes, de margens diferentes. Só para evoluir o que a gente falou hoje. A gente começou a... Aliás, a gente, na aula passada, falou de produto, de empresa de um só produto. Hoje, a gente falou de empresas de 2 produtos com margens idênticas. Depois, a gente falou de empresas com produtos com taxas de margens idênticas. E agora, a gente está falando com taxas diferentes. Só que o que eu pego com essas taxas? Eu distribuo dentro da minha receita, percebo quanto da minha receita, cada uma desses produtos, para de bater, não atrapalha, dessa minha receita de 100 mil, quantos por cento cada um ocupa, e eu vou descobrir a minha margem total. O que é que eu fiz? Gerei uma DRE de cada produto, né, ó, encontrei a margem desse, e eu vou descobrir o meu total, e eu dividi pela minha margem total, né? Só que eu descobri aqui, o meu ponto de equilíbrio é 60 mil unidades. Reais. Não adianta eu vender 60 mil reais de todos os meus produtos, porque eu sei que das minhas vendas, eu vendo 40% do G e 60% do H. Então, se eu for botar uma meta de vendas, 40% disso aqui vai ser o do G para cima, né? E 60% disso aqui, o H é o ponto de partida, entende? E aí, comprovando aqui do mesmo jeito, na DRE, certo? Então, o que é que eu trouxe hoje para vocês? 3 modelos de cálculo de ponto de equilíbrio, onde a gente percebe que eu tenho vários casos na vida real, né? A vida real mais próxima é o último exemplo, onde a gente tem não só 2 produtos, não só taxas tão próximas, e são não só números tão estáticos quanto a gente viu, 40 e 60. A gente tem ali um composto, e aí como é que a gente calcula? A gente calcula um ponto de equilíbrio global, e aí depois daquele ponto de equilíbrio global, eu sei que eu preciso vender 110 mil por mês. Aí daquele 110 eu vou saber, eu sei que o meu ponto de equilíbrio é 110, e que 12% das vendas é desse produto, 3% é desse, 5% é desse, e aí eu vou distribuindo o meu ponto de equilíbrio para identificar de cada produto, certo? Gente, tranquilo? Era isso que a gente tinha para hoje. Vocês têm dúvidas? Vocês estão tão quietos? Não? Estão assistindo? Ou me deixaram aqui falando sozinhas? Sozinha. Amém, que alguém comentou. João Vitor, Raimundo, dúvidas antes da prova. Ô, Raimundo, deixe de drama. Tu tirou nota boa, não foi? Tirou? Sim, acho que tirou um 10, estou na dúvida agora. Na hora que eu fui lançar, eu lembro. Gente, então ótimo. Ficamos por aqui. Segredo, Raimundo, vou já olhar? Mas acho que foi um 10, sim. 10 não, que valia 6, né? Mas eu acho que foi nota boa. Não lembro, não. Mas, enfim, isso não é importante aqui para divulgar para todos, né? Mas, a partir daqui, a gente vai entrar numa parte que a gente fala sobre precificação, certo? Chamem seus colegas para assistir a aula online, é muito interessante. A gente tá ao vivo, a gente vai falar vai entrar em sites para analisar preço junto, para olhar a estratégia de venda, a gente vai olhar Instagram, vamos falar desse momento de crise, e aí é bem interessante a gente estar aqui na aula junto, né, para a gente fechar a disciplina. A gente fecha a disciplina no dia, acho que é 23 ou é 24 de junho, com o nosso AV3, né, então tá super pertinho. Hoje já é dia 3, eu acho, né, então faltam aí 20 dias. Filha, dia 3? E aí nesses dias finais, é bem importante a participação de todos, porque a gente vai fazer esse fechamento da disciplina sabendo precificar,
né? A gente veio até aqui, para ir agora, qual preço eu cobro, né? Infelizmente, eu acho que eu vou decepcionar no sentido de que eu não vou dar uma fórmula que vocês vão aplicar e ela vai funcionar sempre, né? Eu sempre digo isso. Mas eu espero dar dicas e dar caminhos para que vocês sempre consigam ver onde eu tenho que olhar para decidir esse caminho a seguir, né? Beleza? Pois qualquer dúvida me chamem, vou interrompendo a gravação. E aí, enquanto vocês vão